Cristo em tudo, em todos. Quando o Espírito Santo opera em nossos corações como glorificador de Jesus, ele sempre nos coloca no pó e torna o Salvador querido para nossas almas. Temos então a certeza de obter algumas visões novas dele, e ele é, em nossa estimativa, divinamente doce e glorioso. Então desejamos, acima de todas as coisas, exaltá-lo e glorificá-lo, e ser úteis à sua causa e ao seu povo. Ansiamos que outros o vejam assim como nós o vemos, sentindo-nos persuadidos de que, se o fizessem, eles deveriam amá-lo, deleitar-se e adorá-lo. Ele parece tão adequado e é em cada visão que o temos tão precioso. Se olharmos para sua pessoa, vemos nossa natureza exaltada e unida ao divino. E como Deus homem, ele é completamente adorável e glorioso. Nós contemplamos nele todos os atributos solenes e amáveis da divindade, unidos a todas as paixões e afeições sem pecado da humanidade. E enquanto vemos as perfeições divinas e as paixões humanas unidas em sua pessoa abençoada, sentimos amor brilhante e percebemos união inseparável. E a alegria é mais doce do que a língua humana pode expressar. Sua própria natureza é amor. Ele possui uma plenitude de graça e seu coração transborda de misericórdia. Portanto, cada ação, dispensação e palavra sua é misturada com amor, exibe graça e demonstra misericórdia. Ele é muito compassivo, cheio de piedade e eternamente simpático. E ele demonstrou e provou isso da maneira mais notável. Essa foi a compaixão de Deus, que quando o Salvador soube, o preço do perdão era seu sangue. Sua piedade nunca se retirou. Se olharmos para seus preciosos nomes, cada um dos quais é calculado para torná-lo querido aos nossos corações, ele parece totalmente adequado e glorioso. Ele é chamado de Jesus, porque veio ao nosso mundo com o propósito de salvar pecadores e elevá-los à glória e à vida imortal. Ele é chamado Cristo, porque foi ungido, nomeado e comissionado para salvar. Ele se envolveu na aliança eterna, foi prometido aos santos do Antigo Testamento e apareceu na plenitude dos tempos. Ele foi ungido para ensinar os ignorantes, para expiar os culpados e para governar sobre todos os que são salvos por sua graça. Ele é chamado Emanuel, Deus conosco, para mostrar que ele é capaz de salvar todos os que se aproximam de Deus por meio dele, e para manifestar a profundidade de sua condescendência e a força do seu amor. Seus nomes são numerosos, cada um deles é cheio de significado, e todos juntos provam que ele é superlativamente excelente e glorioso, além de nossos poderes de descrição. Nem as mais suaves melodias podem encantar meus ouvidos, como seu amado nome, nem nada abaixo dos céus pode inspirar meu coração com igual chama. Se olharmos para seus escritórios, eles nos cativam em nossos corações. Ele aparece como um profeta para instruir os ignorantes, guiar os cegos e tornar os tolos sábios. Ele revela a mente do Pai, abre a aliança eterna e ensina todo o seu povo a lucrar. Ele é um sacerdote para expiar os culpados, reconciliar os inimigos, interceder em favor dos transgressores. Ele satisfaz a justiça, magnifica a misericórdia e traz um Deus santo a pecadores poluídos para uma união honrosa. Ele é um rei e, como tal, ele recebe os descontentes, governa sobre inúmeros criminosos e arrependidos e defende todos os seus súditos do perigo. Seu poder é onipotente, seus recursos são ilimitados, seu governo é pacífico e todos os estatutos de seu reino são sábios, misericordiosos e justos. Nem saúde, nem riqueza, nem fama retumbante, nem o nome enganoso e vazio da terra, com toda a sua pompa e todo o seu brilho, podem se comparar a um Cristo precioso. Se olharmos para os relacionamentos de Cristo com seu povo, ele sobe em nossa estima. Ele é nosso Pai, que tem pena do pobre filho pródigo que retorna, que cuida de todos os que dependem de sua palavra. Ele é nosso marido, para amar, cuidar e honrar sua amada noiva, comprada com sangue. Ele a ama como ama a si mesmo. A trata com uma gentileza indizível e não permitirá que nada a separe de seu amor. Ele é nosso irmão mais velho, que possui nossa natureza e se sente profundamente interessado no bem-estar de cada irmão e irmã.
Para todos ele fez provisão, a todos deu promessas, e o todo finalmente desfrutará da melhor parte do universo de Deus através de sua graça. Ele identifica seus interesses com os nossos, defende a causa de seus irmãos em desgraça e levantará a família decaída para honra e renome. Isso nos faz cantar: Jesus, meu pastor, marido, amigo, meu profeta, sacerdote e rei, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim. Aceito o louvor que trago. Se olharmos para as comparações que são usadas pelo Espírito Santo para apresentar Cristo, contemplamos algo mais de sua beleza. Ele é comparado a uma mãe, e diz-se que tem mais do que a ternura, a gentileza e o cuidado de uma mãe. Sua preocupação com seu povo é constante. Ele nunca os perde de vista por um momento, e ele promete sua palavra de que nunca os esquecerá. Ele é a cidade de refúgio, com a estrada larga e clara, os portões escancarados e a calorosa recepção, aguardando cada pecador que se aproxima para escapar da vingança ameaçadora. Ele é a fortaleza que encoraja, supre e protege todos os prisioneiros da esperança. Ele é a rocha que dá sombra, abrigo e refresca o viajante cansado. Ele é a estrela da manhã, que anuncia cenas mais brilhantes e guia o navio da misericórdia através das profundezas turbulentas, para o porto da redenção e segurança perfeitas. Ele é o sol da justiça, cujo nascer alegra o peregrino adormecido, alegra o cansado cidadão do céu e produz beleza moral e fecundidade em nosso mundo. Ele é a macieira entre as árvores da floresta, cujas flores são lindas, cuja sombra é refrescante e cujo fruto é doce ao paladar. Ele é o pão da vida que desceu do céu, saciando os famintos, fortalecendo os fracos e dando vida ao mundo. Ele é a água da salvação, que purifica o mundo, refresca o cansado e alegra a cidade de Deus. Ele é o caminho que sozinho conduz do pecado, da condenação e da ira para a vida, a santidade e o céu. Ele é a cabeça que pensa, planeja o bem-estar de todo o seu corpo místico. Ele é a porta que admite os pastos da verdade divina, os privilégios de sua igreja abaixo e a gloriosa presença do seu Pai. Ele é o fundamento sobre o qual todos devem construir para a eternidade e o único capaz de sustentar nossas esperanças e sustentar nossas almas em meio aos destroços da matéria e à queda dos mundos. Ele é a pedra angular que une, embeleza e fortalece todo o edifício da misericórdia divina. Ele é o templo onde Deus se encontra conosco, nos aceita e nos concede sua bênção. Ele é o altar que santifica tanto a dádiva quanto o doador. Ele é a videira que comunica vida, nutrição e fecundidade a todos os ramos. Ele é a rosa de Sharon e o lírio do vale, perfumado, adorável, atraente, perfumado e inigualável em beleza e graça. Ele é a serpente de bronze, que cura fácil, instantânea e perfeitamente todos os que olham para ele pela fé. Ele é o precursor que vai à frente do seu rebanho, removendo os obstáculos, marcando o caminho e pronto para recebê-los quando terminam seu curso. Ele é o amigo que ama em todos os momentos, cuja mente nunca muda, cujo amor nunca esfria e que nunca negligencia um amigo em perigo. Ele é o maior, o melhor e o mais glorioso dom de Deus, incluindo, assegurando e conferindo todas as coisas boas àqueles que o recebem sinceramente. Ele é o parente que redime a herança perdida, que resgata todos os seus parentes pobres da escravidão e cujo nome é tido em renome. Ele é o Cordeiro de Deus, que tomou, expiou e removeu para sempre os pecados de todos que confiam em seu sangue. Ele é o mensageiro da aliança, que traz boas novas de Deus, leva todos os nossos pedidos a Deus e sempre permanece como mediador entre nós e Deus. Ele é a pérola de grande preço, ou a pérola inestimável que todos os que buscam sinceramente encontram, todos os que encontram podem reivindicar e todos os que possuem são enriquecidos para sempre. Ele é o médico que cura todos os distúrbios, restaura a saúde perfeita de cada paciente
e concede remédios e cuidados gratuitamente. Ele é o resgate que garantiu nossa libertação, garantiu nossa liberdade e nos preservou de descer ao abismo. Ele é a justiça que nos justifica de todas as acusações, nos dá direito à vida eterna e nos capacita a levantar a cabeça com ousadia na presença de Deus. Ele é a verdade que ilumina a mente, purifica o coração e regula a vida. Ele é o fogo que purifica nossas impurezas, ilumina nossas graças e limpa nossas consciências de obras que merecem a morte. Ele é o pastor que conhece cada ovelha, zela por todo o rebanho e nunca perde um cordeiro, seja por doença, acidente ou ataque de animal predador. Ele é o bispo que habita entre seu povo, consulta seu bem-estar e concede sua bênção livremente. Ele é o capitão da salvação que reúne seus soldados, disciplina suas tropas e as conduz à vitória certa sobre o pecado, o mundo e o diabo. Ele é a escada pela qual nós ascendemos dessa terra, perdemos de vista as coisas carnais e ascendemos à presença de Deus. Ele é o fiador que se comprometeu por nós na aliança eterna, que é considerado responsável pela nossa salvação, que prometeu nos colocar diante do trono de seu Pai para sempre. Ele é o muro de fogo que cerca, ilumina e protege infalivelmente todo o seu povo redimido. Ele é o chefe entre 10.000 e o totalmente adorável. Precioso Senhor Jesus, permita-me conhecê-lo mais plenamente, confiar mais sinceramente em Ti, servi-lo mais diligentemente, desfrutar de Ti mais frequentemente, imitá-lo mais de perto, exaltá-lo mais altamente e mostrar Tua salvação dia após dia. Seu amor é meu céu, Sua presença é meu deleite e Seu serviço é a alegria do meu coração. Que eu diariamente ande com você, trabalhe para você e traga glória a você. Envia, Senhor, Teu Espírito ao meu pobre coração, para Te exaltar, para Te honrar, para Te tornar querido a minha alma. Use-me para trazer pecadores perdidos à Sua cruz, crentes ao Seu trono de graça, apóstatas ao caminho da obediência. Seja minha força na vida, consolo na morte e porção eterna além do túmulo. Amém. A reclamação. Estou abatido. E por que você está abatido? Meu coração está sobrecarregado com o senso de minhas deficiências. Cada dever que realizo é tão imperfeito. Cada propósito que formo é tão rapidamente frustrado. Toda esperança de ver dias melhores é tão rapidamente obscurecida. Meu coração está tão terrivelmente depravado. Minha vida é tão diferente da vida de Jesus. Meu temperamento é tão profano. Minhas orações são tão breves e sem coração. Meus louvores são tão fracos e intermitentes. Eu faço tão pouco bem. Eu vivo para tão pouco propósito. Minhas evidências são tão obscuras. Minhas perspectivas são tão nubladas. Às vezes sou assediado pelo medo da morte. Não consigo perceber as glórias do céu. Estou insatisfeito com o mundo e ainda assim colado a ele. Eu odeio o pecado e ainda assim caio nele. Eu sou o enigma, um mistério, uma massa de inconsistência. Então alguma surpresa que eu esteja abatido? Não. Se você olhar para si mesmo e se debruçar sobre as coisas que você nomeou, então não é de se admirar que você esteja abatido. Elas são suficientes para derrubar qualquer um. Mas se você as levar ao trono da graça, se você as confessar diante de Deus, se você olhar para Jesus para salvá-lo delas, então, apesar delas, você não ficará abatido por muito tempo. Eu sei que é difícil fazer isso. Há uma propensão natural para se debruçar sobre essas coisas. Às vezes, sentimos uma vontade secreta de nos entregar a pensamentos sombrios. Mas devemos desviar o olhar de nós mesmos, pois se não o fizermos, ficaremos ansiosos, duvidosos e sombrios. Devemos correr a corrida, não olhando para as nossas imperfeições, deficiências e fracassos, mas olhando para Jesus. Ele sabe o que somos. Ele sabia o que seríamos antes de nos chamar por sua graça. Sim, antes de derramar seu sangue por nós. Ele nos amou como pecadores. Ele morreu por nós como pecadores. Ele nos chamou como pecadores. Ele nos salva como pecadores.
Ele terá toda a glória de nos salvar, e Ele obterá grande glória ao fazê-lo, porque somos tão grandes pecadores, e não podemos fazer nada para recompensá-lo por seu maravilhoso amor. A salvação é pela graça gratuita, do começo ao fim. Creia nisso, isso levantará sua mente abatida. O barco salva-vidas da graça gratuita colocou você a bordo do navio da salvação, e isso transportará com segurança ao porto da glória. Não olhe para sua destituição espiritual, ou fraqueza, ou incapacidade, ou imperfeições, mas confie em seu piloto, confie em seu capitão, e espere que sua misericórdia e mérito o levem em segurança ao céu finalmente. Por mais imperfeito que você seja agora, e por mais imperfeito que seja, sua oração de morte ainda será: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Espere em Deus. Sua misericórdia é grande até os céus. Sua graça é tão livre quanto o ar. Seu amor é tão imutável quanto sua natureza. Sua promessa é tão imutável quanto seu amor. Espera em Deus, pois você ainda o louvará. Ele te salvará por sua própria causa e te apresentará diante dos mundos reunidos como um monumento de sua misericórdia e um troféu de sua graça. A amargura do pecado. Os teus caminhos e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Essa é a tua maldade. É amarga porque chega ao teu coração. Jeremias 4,18. O pecado é o assunto mais obscuro que pode prender nossa atenção, mas nos tornamos tão familiarizados com ele que ele mal nos afeta. Não é assim com o Senhor. Ele o chama de aquela coisa abominável que ele odeia. Sim, Deus não odeia nada além do pecado, e ninguém a não ser pelo pecado. Deus nunca odiou um ser humano sem pecado, e ele nunca pode. Se pudéssemos nos livrar do pecado, não teríamos nada a temer. Portanto, bendizemos a Deus, porque a libertação do pecado é prometida. Mas o pecado não é apenas perigoso, é amargo, e é a fonte prodigiosa de toda amargura. Daí a linguagem do profeta: é amargo porque chega ao seu coração. Jeremias 4,18. É chamado de raiz da amargura. Pode parecer agradável no momento e pode ter um gosto doce para o paladar depravado do pecador. Mas como Joabe disse, da guerra será amargura no final. Pensemos, portanto, em a amargura do pecado. O pecado é amargo em sua natureza, pois é um afastamento de Deus, a fonte de toda felicidade real, oposição a Deus, o doador de todo o prazer verdadeiro, rebelião contra Deus, o governante justo que está comprometido a puni-lo, a degradação do homem, que foi feito à imagem do Deus santo e feliz. O pecado é amargo em seus efeitos. Olhe para o mundo. Todas as suas divisões, confusões, guerras, doenças, derramamento de sangue e crueldade são apenas efeitos do pecado. Olhe para as famílias. Toda raiva, inveja, ciúme, inimizade e falta de amor são apenas efeitos do pecado. Olhe para os indivíduos. Todos os sofrimentos do corpo e todas as torturas da alma, todas as tristezas do tempo e todas as agonias da eternidade são apenas frutos do pecado. Olhe para a alma que busca. Todas as suas convicções cortantes, reflexões amargas, remorso pungente, desânimo sombrio e medo cervis são apenas efeitos do pecado. Olhe para o crente. Todos os seus conflitos terríveis, depressão profunda, pressentimentos sombrios e medos angustiantes são todos efeitos do pecado. De fato, tudo o que é escuro e sombrio, angustiante e doloroso, alarmante e terrível deve ser atribuído ao pecado. Cada suspiro que já levantou o peito, cada gemido que já indicou um coração partido, cada exclamação produzida por uma dor violenta, tudo é fruto do pecado. Pensem os milhões que sofreram e estão sofrendo, a natureza e a extensão assustadoras de seus sofrimentos, as agonias experimentadas na terra, os horrores sofridos no inferno, e diga: não deve o pecado, do qual tudo isso procedeu, ser uma coisa amarga. Mas aqui está,
uma estação designada. Ele alcança seu coração. O pecado não é uma ferida na carne, mas uma doença no coração. Ali foi concebido, ali é nutrido e dali flui. O pecado alcança o coração e o contamina e polui. De fato, o coração do homem é uma das coisas mais repugnantes e poluídas no universo de Deus. Há poluição suficiente em um coração humano para corromper e contaminar o universo. Não há nada tão sujo, vil ou abominável na terra ou no inferno, mas sua contraparte pode ser encontrada no coração do homem. O pecado alcança o coração e o afasta de Deus. Ele agora não tem simpatia por Deus, nem desejo de agradá-lo, nem medo de ofendê-lo. O homem teme o castigo, mas não teme o pecado. O pecado alcança o coração e o distrai. Ele não tem paz estabelecida, nem calma santa, nem satisfação silenciosa. As paixões são turbulentas, a consciência está contaminada, a vontade é depravada, o entendimento está obscurecido, a memória é um depósito do mal. De fato, todo o poder e faculdade da alma é ferido, pervertido e erroneamente influenciado pelo pecado. O pecado alcança o coração e o condena. Ele já está condenado, e se a graça não o impedir, a sentença de condenação será executada, e o coração se tornará a sede da agonia mais terrível, da dor mais torturante, do desespero mais terrível, e isso para sempre. Nenhum lago de fogo e enxofre, nenhum poço sem fundo, nenhuma tempestade horrível pode transmitir à mente qualquer ideia adequada dos horrores da condenação, que são o justo deserto do pecado. Verdadeiramente, é amargo e chega ao coração. Leitor, veja como Deus fala do pecado. Seu pecado querido, aquele pecado que você agora valoriza tanto e desfruta tanto. É amargo. Seu pecado é tão amargo que nenhuma língua ou caneta pode descrevê-lo. E o que o torna tão amargo é que ele alcança o coração, a sede da vida, a fonte da ação e, portanto, contamina a pessoa inteira, desorienta a vida inteira e expõe o homem inteiro à ira e maldição de Deus. E a essa ira e maldição para sempre. Dessa raiz amarga procedem todas as palavras amargas, todos os temperamentos amargos e todas as ações amargas, que tornam os homens miseráveis na terra e tornarão os perdidos eternamente miseráveis no inferno. Nosso grande negócio, portanto, deve ser livrar-nos do pecado, essa raiz de amargura. E pela fé no Senhor Jesus, que purifica o coração, e pela obra do Espírito Santo, que limpa e santifica a natureza, podemos nos livrar dele. Portanto, busquemos primeiro e antes de qualquer outra coisa, primeiro e mais do que tudo, que sejamos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Espírito Santo, convença-nos da amargura do pecado, que ele seja amargo ao nosso paladar, nos leve a abandoná-lo na prática e busque ser libertos do seu amor e poder em nossa experiência. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Tira-me da rede que pra mim me esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Pois consideraste a minha aflição,
Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui eu próprio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos. E horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam. Na presença dos filhos dos homens, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens. Encobri-los-ai em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque